Deixa eu botar. Tá gravando. Agora sim. Então, estamos no final de fevereiro. Bom dia, meu nome é Jaqueline Risoli, sou endócrino do COM, a mais antiga endócrina aqui da equipe, e vou apresentar hoje a nossa reunião geral mensal. Temos um grupo pequeno assistindo, mas depois todas as reuniões é sempre importante relembrar, elas estão salvas lá no site do COM. Então dá para assistir reuniões anteriores. Sempre tem algumas mudanças, algumas coisas a mais que são discutidas dependendo do profissional que está apresentando, tá? Vamos lá. Então, sempre é bom relembrar para quem é novo, né? O que que é o COM? A gente diz o COM. Inicialmente, o nosso grupo, que vai fechar 26 anos de trabalho agora em março, essa sigla significava Centro de Obesidade Mórbida, né? Agora, o termo obesidade mórbida, inclusive, não deve ser utilizado, porque ele é considerado um termo estigmatizante, né? Preconceituoso, se mudou a nomenclatura. E quando foi associado a síndrome metabólica à indicação cirúrgica, o COM passou a ser chamado Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas da PUC. Nós somos um dos grupos mais antigos aqui do estado, temos uma equipe multidisciplinar muito grande, né, com profissionais de todas as áreas, e a gente trabalha dentro do Hospital da PUC, mas também existe atendimento, né, quando necessário, em algum outro local. E é muito, muito importante a gente ter essa equipe montada, porque não só para preparar o paciente no pré-operatório, mas principalmente para acompanhar vocês no pós-operatório, é fundamental ter nutricionista, psicólogo, cirurgião, endocrinologista, cardio, gastro, né, fisioterapeuta, profissionais de todas as áreas participando. Então, a gente está dentro do Hospital da PUC e somos uma equipe de referência já há muito tempo. Por que, que então é tão fundamental assim, né? A equipe multidisciplinar, ela é importante tanto na avaliação do pré-operatório, durante a cirurgia, é muito importante, né? Naqueles 2 dias que o paciente fica ali em função de internação hospitalar, e no pós-operatório, que a princípio deveria ser acompanhado para o resto da vida, o mesmo grupo, né? Claro que a gente sabe, por exemplo, o SUS é uma exceção. Os nossos pacientes do SUS, eles são acompanhados por 2 anos no pós-operatório e depois a gente precisa dar alta para a unidade básica de saúde, porque nós não conseguimos acompanhar essa demanda toda por tanto tempo, mas nunca ninguém vai ficar desassistido, tá? Então, claro, os básicos todo mundo vai passar sempre, né? Nutrição, psicologia, cirurgia e clínica, mas sempre que necessário a gente tem outras áreas aí para nos auxiliar. Essa é a nossa fotinho recente agora, mudamos um pouquinho, porque as fotos antigas já tinham vários colegas que não estavam mais e vários colegas novos que não estavam presentes. Aqui não está a equipe toda, não conseguimos ter um dia para juntar todo mundo, mas uma boa parte da nossa equipe, tá? E eu vou chamar a atenção, claro, puxar a brasa para o meu assado, as nossas endocrinologistas. Então, nós somos 5 endocrinologistas, sendo que a doutora Roberta, ela está fazendo só o ambulatório do SUS, tá? Mas as outras, nós 4, eu, Thaís, Raquel e Larissa, estamos nos consultórios, no atendimento do centro clínico e no atendimento do SUS. A Roberta também agora vai ficar um período de licença maternidade, mas é uma equipe que se destaca dentro dos grupos de bariátrica, porque é muito importante a presença do endocrinologista, mas a grande maioria dos grupos tem um endocrinologista, ou às vezes um clínico, ou um cardio, e não tem uma disponibilidade de tantos endócrinos como a gente tem aqui. Tá? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a doença obesidade. Então, a obesidade é muito importante a gente sempre lembrar que ela é uma doença crônica, né? Não é simplesmente a pessoa não se cuidar e ter peso elevado. Então, ela não tem cura, né? Mas ela pode ser controlada, ela pode entrar em remissão, como a gente diz, né? A obesidade, a pessoa
já foi obesa, fez um tratamento, está com peso próximo da normalidade, mas a genética dela continua ali, a tendência para ganhar peso continua ali, e se não for mantido um controle, ela vai voltar, né? Então, é recorrente ou recidivante, isso que eu falei agora, e é progressiva. Se a gente não fizer nada para controlar essa doença, ela vai se agravando gradativamente e vai trazendo outras doenças associadas que eu vou comentar no decorrer aí da minha apresentação, tá? O Vigitel, ele é um apanhado que se faz por contato telefônico aqui no Brasil de uma série de dados importantes para a saúde pública. Um deles é o peso, e a gente avalia sobrepeso e obesidade, né? O Vigitel de 2023 é o último que está publicado, mas foi feito uma nova avaliação em 2025, os dados ainda não estão publicados, tá? Aonde se avalia as capitais do país, e agora eles vão ampliar para mais cidades, e esse fator que eu estou mostrando aqui é excesso de peso. Então, quantas pessoas referiram ter o peso acima do ideal, então, peso de sobrepeso ou obesidade, né? E os números são bastante alarmantes. 57% da população feminina aqui em Porto Alegre e 68% da população masculina, ou seja, bem mais da metade da nossa população, já apresenta excesso de peso. E quando a gente avalia por obesidade, que já é um índice de massa corporal maior, a pessoa já tem mais riscos para a saúde, a gente tem 26,8%, 27% basicamente dos homens e praticamente 30% das mulheres com obesidade. Então, estamos chegando em um terço da população adulta com obesidade no Brasil. São dados muito preocupantes. Relembrando, né? Que critérios a gente usa para definir se a pessoa tem ou não tem obesidade? O mais clássico, mais antigo, que a gente faz no dia a dia, todo mundo sabe fazer, é o cálculo do índice de massa corporal. Ele tem pouca precisão, ele é mais uma forma de avaliar, mas ele não nos dá uma informação tão precisa assim. Pegou o peso da pessoa em quilos, 136 quilos, e pegou a altura em metros, né? A altura 1,62 e multiplica por ela mesma para fazer a altura ao quadrado. 1,62 vezes 1,62. O resultado que a gente obtiver, se ele tiver na faixa de 25 a 29,9, essa pessoa tem sobrepeso, tá? Um excesso de peso leve. Se estiver entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2, e a partir de 40, obesidade grau 3. Quanto maior o índice de massa corporal, mais grave costuma ser o perfil de obesidade da pessoa, tá? Um outro fator simples da gente avaliar e que também nos traz informação é a circunferência da cintura, circunferência abdominal, tá? Pegando com a fitinha métrica e a gente medindo mais ou menos na altura do umbigo, aquelas pessoas que têm mais gordura na região aqui do tronco e da barriga, a gente chama de obesidade central. É uma gordura que se acumula nessa região mais do tórax, da barriga. É um padrão mais comum nos homens e também nas mulheres pós-menopausa. E ela se correlaciona bastante com excesso de gordura lá dentro do nosso organismo, intraabdominal ou gordura visceral. Essa tem mais risco para doenças cardíacas, para diabetes, para pressão alta, para apneia do sono. Então, é um perfil de gordura mais perigoso para o nosso organismo. E a gente tem o perfil da gordura de região inferior, quando ela pega ali no culote, quadril, coxa, braços, e a região aqui do tórax, do tronco e da cintura é menor. Essa é uma obesidade periférica, tá? Ela tem uma associação maior com problemas nas juntas, nas articulações, problemas de circulação, o lipedema, que é uma coisa que a gente tem visto
com bastante frequência agora, né? Que antes a gente não tinha nomenclatura para isso. E é uma gordura que é menos prejudicial para problemas clínicos, mas ela é mais difícil de perder. Uma ferramenta que, quando a gente tem disponível, pode nos ajudar muito na avaliação da obesidade é a composição corporal. As balanças essas especiais, que são balanças de bioimpedância, onde a gente tem um local para apoiar os pés, onde tem os eletrodos, um local onde a gente segura na mão, que também tem eletrodos, e esse aparelho passa uma corrente elétrica, que a gente não sente, não dá choque, não, pelo amor de Deus, né? E daí ele consegue nos dar um resultado de como é que tá os nossos músculos, como é que está o peso de ossos, como é que está o peso de água, se a gente tem retenção de líquido, como é que está a distribuição da gordura no corpo. Então é um exame que nos traz muita informação, uma informação bastante importante, bastante preciosa. Quando a gente tem como acrescentar uma avaliação de bioimpedância, a gente tem uma avaliação muito mais precisa. Nós lá no CON temos aparelho de bioimpedância lá nos nossos consultórios, aparelho de última geração, então a gente consegue avaliar também a bioimpedância. O que é um percentual de gordura normal? Para as mulheres adultas, de 18 a 28% de gordura corporal é normal, acima disso já é excesso, e para os homens, de 10 a 20%. Tá? Normalmente, as pessoas que estão se preparando para a cirurgia bariátrica, elas vêm com percentual de gordura lá na faixa de 48, 50, 52, 55. Ou seja, um excesso de gordura bem significativo, mas às vezes mais do que o dobro do que poderiam ter. Tá? E recentemente, isso foi no ano passado, diversas sociedades que tratam obesidade, americana, europeia, brasileira, etc., se uniram para mudar um pouco esses critérios que eram somente baseados no índice de massa corporal e trazer também alguma medida de percentual de gordura corporal. Então, ou bioimpedância, ou um exame que é parecido com uma densitometria, mas que é um exame mais trabalhoso, mais caro, que a gente só pede em algumas situações, ou mesmo as medidas com fita na cintura, no quadril, nos conseguem fazer diferenciar a obesidade clínica, que já vai trazer problemas de saúde, e uma obesidade pré-clínica, que o excesso de gordura ainda não causou problemas maiores de saúde, tá? Então, sempre que a gente pode associar isso, a gente sempre tenta fazer com todos os nossos pacientes, a gente vai ter uma informação mais precisa. E também para evolução no pós-operatório, né? No pós-operatório, depois que a pessoa está emagrecendo, a gente precisa que os nossos pacientes percam o máximo possível de peso em gordura e o mínimo possível de peso em músculo. Claro que a musculatura vai diminuir, não tem como uma pessoa perder 20, 30 quilos e não perder um pouco de massa muscular. Mas às vezes a gente se surpreende com pessoas que perderam muita musculatura e ainda estão com percentual de gordura elevado, e outras pessoas que estão fazendo um controle muito bom, com uma qualidade ótima na alimentação e uma ótima atividade física, e que a perda de massa magra é mínima ou nula. Então, a gente tem como avaliar isso de forma mais precisa do que só ver o pezinho na balança, tá? Obesidade não é escolha, tá, gente? Eu gosto muito de reforçar isso. Não é relaxamento, não é só porque a pessoa está comendo errado. Claro que o nosso ambiente, o como a gente age com relação à nossa alimentação, faz muita diferença. Claro que sim. O fato de ser sedentário faz muita diferença. Mas a gente tem um componente genético, familiar muito alto, o ambiente obesogênico, como é que a nossa realidade, o nosso dia a dia, como é que a gente tem a nossa alimentação, o horário de trabalho, o horário de sono, tudo isso influencia. O metabolismo de cada pessoa, hábitos alimentares, sedentarismo, então é um pacote, são várias coisas envolvidas, tá? E o que é a maior preocupação com relação à pessoa ter um excesso de peso e ter obesidade? É que a obesidade pode acarretar ou agravar ou fazer com que a pessoa desenvolva mais precocemente problemas de saúde que não apareceriam
ou que surgiriam bem mais adiante na vida. Ah, eu com 35 anos, desenvolvi diabetes tipo 2. Eu tenho uma obesidade grave, provavelmente essa pessoa iria desenvolver diabetes em qualquer momento, porque a genética dela tem esse componente para o diabetes, mas o mais comum seria depois dos 60 anos de idade, não com 30 e poucos anos, né? Então aqui é para vocês lembrarem, né? Todo mundo conhece bem essas doenças, mas são várias, além de diabetes, pressão alta, problema de coração, que todo mundo lembra, apneia do sono, que é os roncos, é as paradas na respiração durante o sono, problema de joelho, de quadril, de coluna lombar, de tornozelo, problema de fígado gorduroso, risco até do fígado sobrecarregado com gordura acabar evoluindo para uma hepatite e futuramente até uma cirrose. Alguns tipos de câncer são associados e são agravados pela obesidade, como câncer de mama, de útero na mulher, de colo uterino, do intestino, esôfago, pâncreas, fígado, próstata, né? Então, são vários problemas aí que a gente, controlando a obesidade, ameniza e reduz e às vezes até consegue reverter, até consegue fazer com que a pessoa que estava já em tratamento, usando medicação, consiga parar porque perdeu peso suficiente para melhorar essa situação. Eu sempre gosto de comentar também, e isso é o dia a dia de muitas das pessoas que sofrem com obesidade, e a obesidade ainda é uma doença que gera muito preconceito, tá? Então a gente passa pelos estigmas esses da obesidade, a pessoa que é portadora de obesidade muitas vezes é tida como preguiçosa, sem força de vontade, indisciplinada, sem autocontrole, desmotivada, né? Óbvio, com o tempo, tu vai até assumindo que isso realmente acaba se tornando uma realidade, porque falam tanto que tu não faz nada direito, que tu acaba dizendo assim, bom, culpa é minha, né? Mas isso não pode acontecer. E muito menos um profissional de saúde deve tratar um paciente com obesidade com esse tipo de preconceito. Isso é inaceitável, né? Assim como as nossas famílias, os nossos amigos, que muitas vezes, ah, não, mas eu falo para te ajudar, mas tu não faz nada, né? Poderia ter feito alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, se fosse fácil, né, a gente estalava o dedo e perdia 15, 20 quilos, seria ótimo, né? Então, é importante saber que as pessoas não são as únicas responsáveis pelo seu peso, que a gente tem todos esses fatores envolvidos, né? Que apesar de muitas evidências científicas, esse pensamento ainda é uma das razões pelo qual o preconceito com a obesidade existe. E gordofobia e preconceito com a obesidade não é punido judicialmente em lugar nenhum, né? Se a pessoa tem um posicionamento racista, homofóbico, etc., ela pode ser condenada. Quem é gordofóbico ainda não é condenado. A gente espera que um dia a gente possa reverter essa situação para conseguir desaparecer com esse tratamento preconceituoso com a obesidade. Tá? Mas eu acho que nós, infelizmente, ainda estamos longe disso. Bom, entrando então no tratamento. Tratamento da obesidade, ele sempre vai ter uma base, tá? Essa base, ela não muda, que é o que a gente chama de mudança de estilo de vida, né? Que é a base de ter uma alimentação de boa qualidade, ter atividade física como meta, mesmo que a gente tenha limitações, mas o que puder fazer de atividade física já vai ajudando e com o tempo a gente incrementa. O evitar bebidas adoçadas, tomar mais água, ter bons hábitos de sono. Isso é um pacote que tem que estar presente sempre, né? E aliado a isso, a gente vai avaliar se a pessoa também tem indicação para uma terapia, uma psicoterapia, se vai ter indicação para tratamento medicamentoso, que agora a gente tem, né, mais recursos em termos de tratamento medicamentoso. E tem os casos que a gente vai sim decidir por cirurgia bariátrica, ou alguns casos por balão intragástrico, mas a base nunca vai mudar. Não é porque eu vou para a bariátrica que, ah, bom, então eu posso relaxar, eu não preciso fazer atividade física. Ou não é porque eu estou usando
Ozempic, Wegovy, canetinha emagrecedora, que eu vou comer pouquinho porque eu estou com menos fome, então tanto faz o que eu comer. Não, a gente precisa ter um conjunto aí para o tratamento dar certo a médio e longo prazo, tá? E daí vem a grande questão, né? Eu trouxe essa pergunta porque eu junto com os colegas do Departamento de Cirurgia Bariátrica da ABESO, que é a Associação Brasileira para a Obesidade, nós escrevemos um artigo sobre isso que foi publicado agora no início do ano. Os novos medicamentos para tratamento de obesidade vão acabar com a bariátrica? Né? Será que a bariátrica vai entrar em extinção? Então, claro, esse artigo eu não vou apresentar ele todo para vocês, mas a ideia principal é o que? A gente tem sim muito mais recursos para auxiliar as pessoas no tratamento da obesidade e fazer com que muitas pessoas que não têm um peso tão elevado consigam retomar para uma faixa de peso mais baixa e manter esse peso melhor para não chegar a ponto de uma obesidade grave que necessite de bariátrica, sem dúvida nenhuma, né? A gente ainda tem muita limitação, né, gente? Todo mundo sabe que o tratamento ele não é fornecido por nenhum convênio de saúde, não é fornecido pelo SUS, o custo é elevado, estão entrando mais medicações no mercado, então tem coisas novas por vir, vai entrar agora medicações de custo menor, porque vai quebrar a patente da semaglutida, então o Ozempic, o Wegovy, vai entrar marcas de outros laboratórios, isso deve ajudar no custo, mas é um tratamento que tem suas limitações, né? Ele precisa ser mantido por um período longo, ele precisa, às vezes, ser mantido para o resto da vida, a gente precisa ter manutenção e a cirurgia ainda segue sendo o tratamento mais efetivo para quem tem obesidade grave, principalmente com comorbidades associadas, porque o mecanismo da cirurgia ele vai estar dentro do teu corpo para o resto da vida, né? Então, a cirurgia é um tratamento mais permanente. E mesmo quem faz cirurgia, eventualmente vai ganhar peso, vai recuperar uma parte do peso. E daí, novamente, o tratamento medicamentoso entra como uma boa ferramenta para ajudar a voltar para uma faixa de peso mais saudável, a controlar compulsão, controlar hábitos que estão retomando. Então, as medicações junto com a cirurgia, elas têm sinergia grande. A gente pode precisar usar no pré-operatório para a pessoa perder um pouco de peso para melhorar risco cirúrgico. A gente pode usar lá no pós-operatório, se a pessoa começou a ter recuperação de peso. E em alguns casos, o tratamento medicamentoso pode até evitar que a pessoa precise de cirurgia. Mas daí, cada caso é analisado separadamente, tá? Mas a gente não tem uma briga cirurgia-medicação. Os dois têm espaço e a gente dá graças a Deus, porque até há 10, 15 anos atrás a gente praticamente não tinha opções para tratar a obesidade. Agora a gente tem, tá? Bom, a cirurgia é um instrumento poderoso que vai reduzir a fome, promover saciedade, vai auxiliar na mudança dos hábitos alimentares. Tu vai comer menos, então tu vai conseguir cuidar na qualidade, vai conseguir comer porções menores. Ela causa modificação de hormônios que diminuem a fome e melhoram as doenças associadas, estimula uma melhora clínica e do estado de saúde e também mexe lá nas bactérias que a gente tem no intestino, que são mais inflamatórias em quem tem obesidade e que depois elas vão mudando para um padrão mais saudável de flora bacteriana, desde que for feito e utilizado de maneira correta, né? Eu sempre gosto de revisar, isso está lá no site do Com, tá? Os 10 mandamentos são uma criação do Dr. Motin e que nos ajudam a saber como lidar melhor com a bariátrica, tá? Mandamento número um, melhora de hábitos alimentares. Isso para todo mundo, até para quem não vai fazer bariátrica, até para quem é magro. Todo mundo precisa ter uma alimentação mais saudável, tá? Então, o que comer, como comer e quando comer. No início, logo depois da cirurgia, vai passar um períodozinho de dieta líquida, depois um período de dieta pastosa, para o estômago cicatrizar, descansar e daí começar a poder ingerir alimentos com consistência normal.
A gente vai acrescentando com o tempo os alimentos, então a função da nutricionista nessas primeiras meses de pós-operatório é indispensável, tá? E o que que é a pirâmide alimentar do paciente bariátrico, tá? Isso vocês podem ver, é uma sugestão, né, de como é que deve ser a rotina. A base, como vocês estão vendo aqui embaixo, né, nem é alimentação. A base é atividade física, água, hidratação e as suplementações vitamínicas. Isso é indispensável. Daí, quando falamos de alimentação, a proteína é o nosso carro-chefe no pós-operatório de bariátrica. Carnes magras, legumes, leguminosas que nem feijão, lentilha, grão de bico, que são proteínas vegetais, ovos, leite. Às vezes tem que usar algum suplemento de proteína também, que nem whey protein, etc. Todas as refeições do operado de bariátrica tem que ter algum tipo de proteína. Daí vem as frutas, os vegetais, os óleos de boa qualidade, né, que estão presentes também. Depois os carboidratos, que a gente, de preferência, tenta orientar para consumir mais os integrais, os que têm mais fibras. E por último, idealmente deveria ser até dispensado, mas um consumo eventual, menos a bebida alcoólica, que não deveria ser consumida nunca, os doces, as bebidas adoçadas, os carboidratos simples. É curioso mostrar que agora, esse ano, agora em janeiro, saiu a determinação do órgão regulador dos Estados Unidos, que os Estados Unidos usavam uma pirâmide alimentar antiga ainda, que a base era carboidrato. E eles lançaram agora essa pirâmide nova, né, renovada, invertendo, botaram, parece, para quem assiste Stranger Things, eles botaram o mundo invertido aqui, ó. A base lá em cima da pirâmide, com as proteínas e os vegetais e as frutas, né? Daí depois no meio as gorduras de boa qualidade, os carboidratos já indo lá para a base final e a mensagem principal de um dos organizadores é que a comida de verdade é que tem que ser parte da nossa rotina. Yasmin, fecha o teu microfone, querida, por favor. Que é comer de verdade, ou seja, quanto menos a gente precisar de alimento industrializado na nossa rotina, melhor. Claro que tem dias que a gente não consegue evitar isso, mas comida caseira, fazer sempre que possível, né? Legumes, salada junto, comer feijão, comer carne magra, procurar consumir leite, iogurte, né? Ovos, etc. Isso é o comer ideal, tá? Comer proteína adequadamente, então, como eu já comentei, no pós-operatório de bariátrica, a base do prato de vocês, ela é a proteína. Então, metade ali do nosso prato deveria ser proteína, e daí depois uma parte de carboidrato e uma parte de vegetais e frutas, tá? A atividade física é inegociável, tá, gente? Eu sei, claro, às vezes a pessoa, bah, eu tô com um problema sério de joelho, eu vou ter que fazer a bariátrica para poder botar uma prótese de joelho, mas mesmo quem tá com restrições graves, sentado numa cadeira em casa, eu posso pegar lá duas garrafinhas de meio litro, botar areia dentro, botar arroz dentro, botar água dentro e fazer uns exercíciozinhos com os braços. Eu posso tentar fazer um exercício na água, de repente, se eu tenho problema articular. Mas quem não tem restrição, o ideal é que a gente consiga encaixar exercício de carga muscular, musculação, treino funcional, né, pilates, exercícios que trabalhem a musculatura. E além disso, tentar manter o mínimo de tempo sedentário, né? O que que eu quero dizer com isso? Bom, eu trabalho no escritório, na frente de um computador, ou eu trabalho remoto em casa, fico trabalhando sentado o dia inteiro. A cada uma hora e meia, levanta 5 minutos, caminha para um lado e para o outro, dá uma alongadinha, dá uns piquezinhos de corridinha no lugar, se for o caso, bota uma música no celular e dá uma dançada. Não ficar tanto tempo completamente sedentário, quebrar esses momentos sedentários do dia. Isso ajuda muito, tá? Então, atividade física é fundamental.
Controle emocional, né? Esse é um outro tema bastante delicado, porque a gente sabe que a associação entre obesidade grave e transtornos emocionais é maior do que na população em geral. Muitas vezes a obesidade agravou por ter passado por um período de estresse mais intenso, de depressão, de luto, etc. Então, esse controle do emocional é muito importante. Às vezes a pessoa acha que se eu emagrecer, tudo vai se resolver, né? A gente bota toda a responsabilidade em cima do nosso peso. E daqui a pouco a pessoa emagrece e os problemas ao redor dela não vão desaparecer e a gente precisa ter equilíbrio para conseguir superar essas dificuldades. Então, terapia, quando necessário, a gente vai, além da psicóloga, encaminhar para o psiquiatra se precisar medicação, ou se a pessoa tem um psicólogo ou alguém que acompanha fora do grupo, vai se tentar fazer contato com essa pessoa, mas é muito, muito importante que esse emocional esteja sendo assistido e acompanhado também, tá? Isso é uma coisa simples, parece, né, na nossa cabeça, manter o balanço calórico. Claro que o nosso corpo não funciona de forma só matemática, quanto eu como e quanto eu gasto, né? Tem uma série de fatores, às vezes duas pessoas com a mesma idade, mesmo peso, mesma altura, estão comendo a mesma coisa e fazendo o mesmo exercício e uma engorda e a outra não engorda, né? Por quê? Porque tem vários fatores associados, mas realmente, para conseguir perder peso, a gente precisa ter um déficit de calorias. Então, tem que pensar no que vai comer, a gente tem que ter uma organização na alimentação para ter os alimentos que a gente deveria comer, que são mais saudáveis, que são mais adequados em casa, né? Não depender tanto de ficar pedindo teleentrega, etc. E o exercício para ajudar na queima calórica. Assumir o controle parece uma coisa simples, né? Mas muitas vezes a gente fica com aquela coisa assim de que, doutor, eu estou fazendo tudo dentro das minhas possibilidades, mas como eu tenho um marido que não cuida, eu tenho dois filhos adolescentes, daí eu acabo, não adianta, eles querem comer fritura, eu acabo fazendo e comendo também, eles sempre pedem doce no final de semana, eu faço, e acaba que eles até nem comem, quem come sou eu. Então, é um acordo que a gente tem que ter da família toda ajudar. Todo mundo precisa pegar junto. Claro que a gente vai ter exceções, né? Vai ter dias festivos, vai ter dias que a gente vai fugir um pouco da regra, mas se a gente estiver assumindo a nossa responsabilidade e pedindo auxílio para quem está do nosso lado, o resultado sempre vai ser muito melhor. E todo mundo vai sair ganhando. A gente vê muito, é muito bacana quando acontece isso. No pós-operatório, lá, um ano de pós-operatório, vem a pessoa que foi operada e vem o esposo, ou vem a esposa junto. Puxa vida, eu perdi 45 quilos. Mas o fulano aqui perdeu 10 só porque ele melhorou os hábitos junto comigo. Então, é um presente para todo mundo esse cuidado, tá? Não voltar aos antigos hábitos, óbvio, a gente sempre pensa que não vai voltar, a gente sempre promete que não vai voltar, mas é uma coisa que aqueles hábitos existiam porque a gente gostava daquilo. Nunca mais vou tomar refrigerante. Não, parei, tô há 2 anos sem tomar refrigerante. Daqui a pouco a gente começa a tomar de novo e daqui a pouco está comprando para ter todos os dias em casa, né? Então, claro, mesma coisa de novo. Não quer dizer que eu não possa consumir nunca, né? Mas tenta puxar o freio quando vê que está perdendo o controle, né? Ou, eu comecei a tomar bebida de álcool, me disseram que eu não devia beber, mas foi tranquilo, eu não senti nada. O álcool, ele é absorvido de maneira mais rápida na pessoa que é operada de bariátrica, ele atinge níveis mais altos no sangue, a pessoa fica alcoolizada com mais facilidade e isso causa uma propensão a tu desenvolver um transtorno de dependência, né? Então, álcool e bariátrica não são uma combinação que a gente deva ter, tá? Então, esses hábitos antigos a gente tem que estar sempre relembrando e tentando fazer com que eles não fiquem direto na nossa rotina. Manter o acompanhamento multidisciplinar, que é muito importante, né? Sempre, na medida do possível, marcar as consultas de revisão,
dentro dos, né, dos prazos que a gente coloca. No início a gente vai ver uma vez por mês, depois a gente vai ver a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois uma vez por ano. Mas esse acompanhamento é muito importante. E não adianta, por exemplo, voltar só com o cirurgião, né? Claro, o cirurgião é o cabeça de chave ali que vai nos ajudar, mas a consulta clínica é importante, a consulta nutricional é importante, a consulta psicológica é importante. Então, a gente tem que fazer esses check-ups, essas revisões, tem exames que precisam ser feitos para manter uma boa qualidade de saúde, tá? Cirurgia certa vai ser escolhida na avaliação de cada paciente. Isso é uma decisão que não é unicamente do cirurgião, é do cirurgião e do paciente. E às vezes a gente tem algumas exceções que a gente tem que definir uma cirurgia por causa dos problemas de saúde ou dos tratamentos que a pessoa faça, né? Mas não é uma receita de bolo que é igual para todo mundo, tá? Então, o tipo de cirurgia, a grande maioria dos nossos pacientes fazem a cirurgia de bypass, alguns casos se faz sleeve, né? Mas existem até outras técnicas que eventualmente pode ser necessário fazer, e cada caso vai ser avaliado individualmente. Ah, depois de um tempo a pessoa não perdeu o peso suficiente ou começou a ganhar muito peso, etc. A gente vai reavaliar como é que está a cirurgia. A gente faz endoscopia, se precisar faz raio-x, se precisar faz uma série de avaliações para ver se tem alguma falha ali no estômago, ali na passagem para o intestino. Se houver alguma alteração nessa parte, eventualmente até pode ser necessário uma nova cirurgia para corrigir. A grande maioria dos casos não vai ter alteração. A cirurgia vai estar ali. A gente só precisa ajustar hábitos e, de repente, iniciar com um tratamento para ansiedade, para depressão, mudar algumas coisas na dieta, aumentar exercício físico, usar uma medicação para controlar o apetite, tá? Então, na grande maioria dos casos que a pessoa recidiva, volta o peso, não é cirurgia que vai ser feito. Na grande maioria dos casos é tratamento clínico. Alguns casos, sim, pode até ser necessário uma intervenção. E o 11º mandamento, que eu brinco que é o mandamento das endócrinos, que é não parar de tomar os suplementos vitamínicos que a gente orienta, tá, gente? Não é frescura, não é porque a gente ganha patrocínio de laboratório de vitamina, quem dera, porque nenhum deles nos patrocina, né? Mas é porque com a mudança do estômago e do intestino, a gente perde a absorção de substâncias muito importantes para o nosso corpo. Então, a pessoa que é operada de bariátrica com cirurgia de bypass tem que tomar 2 polivitamínicos por dia. Nem todos são completos, a gente vai orientar quais são. Tem um deles que é mais completo, que é esse Bariate XR, que daí pode tomar um só por dia. Vai ter que usar ferro, dependendo dos níveis no exame de sangue, às vezes comprimido, às vezes endovenoso, às vezes não precisa. Vai ter que usar cálcio, vai ter que usar vitamina D, vai ter que usar vitamina do complexo B, B1, B6 e B12, tá? Vai usar um remedinho para o estômago nos primeiros meses depois da cirurgia, depois isso é suspendido. Então, todas essas orientações vocês vão receber e não devem parar ou suspender qualquer medicação sem passar por avaliação com a equipe, tá? Com relação à expectativa de peso, tá, gente? Cirurgia bariátrica não é tratamento estético, né? Eu sei que todo mundo sabe disso, mas não custa a gente relembrar. É sim um tratamento para melhorar e prevenir problemas de saúde que são associados aos graus mais elevados de obesidade. Não se espera que a pessoa vá perder todo o peso em excesso que ela tenha, tá? Então, quem já teve peso muito elevado, o corpo se adapta para carregar esse peso a mais. Então, é muito difícil, até acontece, a gente tem alguns casos que a pessoa perde 100% do peso em excesso que ela tinha, mas a previsão não é essa, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa com 140 quilos e 1,75 m de altura. A gente calcula lá o peso dividido pela altura ao quadrado, o índice de massa corporal dessa pessoa é 45,7 quilos por metro quadrado. Ela tem obesidade grau 3, tá? Como é que eu vou saber qual seria o peso normal? Por que normal, entre aspas? Porque
a faixa de normalidade é bem ampla, né? A gente não tem um peso exato. Se a gente calcular a altura ao quadrado vezes 25, que seria um IMC de 25, né, o máximo antes de virar sobrepeso. Então a gente pega a altura ao quadrado, multiplica por 25, no caso dessa paciente, a altura ao quadrado é 3,06, multiplicou por 25, 76,5 kg seria o peso normal, entre aspas, para essa pessoa. Então, a gente pega os 140 quilos que essa pessoa tinha, subtrai os 76,5 para a gente saber quanto de peso em excesso ela está. Então, o excesso de peso desta pessoa é 63,5 kg, tá? Parece complicado, a gente faz isso nas consultas, vocês não precisam aprender, só para tentar tirar essa dúvida, tá? Então, e quanto que eu espero que eu vá perder, tá? Usando esse exemplo desse paciente. Geralmente, as técnicas de bypass promovem uma redução de 65 a 85% desse excesso de peso. E as cirurgias como o sleeve, que não mexe no intestino, só na parte do estômago, levam a perdas um pouco menores. No início ficam entre 55% e 75%, e depois de 2, 3 anos, ambas as cirurgias podem ter uma recuperação de peso, tá? Mas usando lá os dados que a gente viu ali no slide anterior, essa pessoa, se fizesse bypass, deveria ficar numa faixa de peso de 99 até 86 quilos, ou seja, não é o 76, né? E quem fez sleeve, gastrectomia vertical, a média prevista seria ficar entre 106 e 93, tá? Oi, Cláudia, pergunta? Abre o teu microfone. Oi? Ah, não, pensei que a Cláudia ia perguntar. Não. Perfeito, vamos lá. Então, e que problemas de saúde devem melhorar quando a gente emagrece, tá? Praticamente todos os problemas de saúde têm uma melhora. Óbvio, tem coisas que não têm relação nenhuma com a obesidade. Vou dar um exemplo bem simples, né? A pessoa tem hipotireoidismo, toma remédio para tireoide porque a tireoide não funciona direito, tá controlada, tá usando medicação. O hipotireoidismo não vai melhorar porque tu vai emagrecer, tu vai ter que continuar tomando remédio para tireoide pro resto da vida, tá? Então, nem todos os problemas de saúde são associados à obesidade. Mas a grande maioria das doenças, como diabetes, pressão alta, apneia do sono, colesterol e triglicerídeo alto, dor nas juntas, gordura no fígado, esses vão ter uma ótima melhora e alguns até vão ficar em remissão, que a gente chama. A gente não chama cura, porque dizer que é cura depois pode ser que a pessoa volte a ter com o passar do tempo, então a gente evita usar o termo cura, a gente usa remissão, que é aquela doença que voltou para um nível normal e está tratada sem medicação, tá? Aqui é para vocês terem uma noção, né? Tem doenças que têm um maior impacto, outras um pouco menos. Mas o diabetes, por exemplo, cerca de 80% das pessoas, principalmente nos primeiros anos de pós-operatório, param de usar medicação para tratar diabetes, né? Síndrome metabólica, que é essa associação pressão alta, diabetes, problema de colesterol e triglicerídeo alto, 80% melhoram, né? A gordura no fígado diminui muito. A pressão alta reduz, em torno de 60% das pessoas param de usar remédio para pressão. A apneia do sono melhora muito, né? E aqui do outro lado, o mais importante, a gente tem uma significativa melhora da qualidade de vida da pessoa e tem uma redução na taxa de mortalidade, de morrer por uma complicação da obesidade, nos próximos 5 anos, depois que ela consegue perder peso. 89% de redução. Tá? Então, para ver como a obesidade é uma doença que é grave e pode matar. Tá? Com relação a risco cirúrgico, nenhuma cirurgia é isenta de risco, tá, gente? Não existe, né? Mesmo coisas que aparentemente são simples, têm um risco. Claro que esse risco precisa ser baixo para poder se fazer uma cirurgia eletiva, que não é de urgência, né? Cirurgia bariátrica é uma cirurgia programada. Ela nunca vai ser feita em caráter de urgência.
Então, a mortalidade com cirurgia bariátrica, ela gira em torno de 0,3, 0,2 em alguns centros, né? É aceitável até 0,8%, mas é bem baixa. Complicações da cirurgia. Ter alguma complicação por causa do tratamento cirúrgico ali, nos primeiros dias de pós-operatório, que eu vou falar um pouquinho mais, até 4,5% a gente observa nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Agora, se a pessoa não fizer nenhum tratamento e mantiver a obesidade grave, o risco de mortalidade pode ser de até 10% por ano, ou seja, é bem mais alto do que o risco de se submeter à cirurgia e de ter complicações clínicas que façam a pessoa precisar internar, precisar usar medicações em doses mais altas, iniciar novos tratamentos para doenças que não tinha, são de até 30% por ano. O benefício a longo prazo, redução da mortalidade, que eu comentei ali, né? Então, o principal é o quê? O risco de não tratar a obesidade é significativamente maior do que o risco da cirurgia bariátrica, especialmente quando a gente faz tudo dentro de um tratamento multidisciplinar, tudo dentro do adequado. Quais são as complicações? Eu vou citar isso rapidamente para vocês, né? Nos primeiros dias de pós-operatório, quais são as complicações mais graves que podem ocorrer? Lá nos pontos internos, os pontinhos que são dados entre o estômago e o intestino são feitos com um aparelho que é um grampeador, tá? Que ele dispara uma linha de pontos, é como se fosse uma costura feita com pontos de metal e pode eventualmente algum desses grampinhos soltar ou não ficar bem colocado e isso causar uma fístula, uma passagem de líquido ou uma passagem, né, tanto do estômago ou do intestino para dentro da barriga ou do estômago pequenininho para o estômago maior. Então tem alguns problemas assim, são graves, a gente tem que detectar logo, mas na grande maioria se reverte, às vezes precisa operar, às vezes só ficar uns dias recebendo dieta, não fazendo dieta por via oral e usando antibióticos, etc., se corrige. Sangramento, embolia pulmonar e trombose, um coágulo lá que se forma na perna por a gente não estar caminhando, esse coágulo pode subir e parar lá no pulmão e uma área do pulmão parar de receber oxigênio, isso é uma situação bem grave. A gente faz uso de uma série de recursos para evitar, sair logo da cama, começar a caminhar, mexer os pés logo no pós-operatório, usar anticoagulante, medicação, as injeçõezinhas na barriga para evitar essa formação de coágulo. Infecções, tanto no local da cirurgia quanto no pulmão, pneumonia, vômitos, desidratação. Então, essas são as complicações mais sérias e que geram risco e que podem eventualmente ser responsáveis até por complicação grave e óbito. Tá? E as complicações mais tardias, meses ou anos depois da cirurgia. A grande maioria são nutricionais, porque as pessoas muitas vezes param de usar os suplementos vitamínicos, ou tomam de forma muito irregular, ou trocaram por uma marca que não tem tudo que a gente precisa e daí começa a dar alguma carência. Então, anemia, falta de B12, de ferro, de cálcio, de vitamina D, desnutrição proteica, não está comendo proteína o suficiente, o corpo começa a não conseguir ter proteína para sustentar suas funções, e daí a gente precisa fazer um reforço de proteínas. Tem outras complicações do gastrointestinais, como o dumping, que é quando a pessoa come alguma coisa muito doce ou muito gordurosa, e na hora que come começa a sentir um enjoo, palpitação, tontura, náusea, etc. As hipoglicemias, que acontecem muitas vezes em quem está comendo doce, o açúcar, quando está com o estômago vazio, não mistura com outros alimentos, ele faz subir a nossa glicose rápida e depois de uma hora e meia, ela baixa e daí a pessoa começa a ter tremedeira, suador, o coração acelera, começa a dar uma sensação de que precisa deitar como se fosse desmaiar, né? Isso são tudo coisas que a gente vai orientando nas consultas e ensinando a lidar, tá? Não são frequentes, não são graves, mas é importante saber que tem. Vômitos por não estar fazendo a mastigação correta ou porque tem alguma área lá dentro que está mais apertadinha, daí a gente vai ter que avaliar com endoscopia se os vômitos não resolvem só com ajustes na dieta. Refluxo gastroesofágico, né, azia, queimação. Então,
Isso são tudo coisas que são revistas nas consultas e que a gente vai manejando na medida do possível. Tem algumas complicações cirúrgicas, como hérnia no local das cicatrizes. Atualmente, praticamente todas as cirurgias são feitas por videolaparoscopia, então a gente via muita hérnia quando a cirurgia era com corte grande, agora com os cortes pequenininhos é muito raro. Pedra na vesícula pode aparecer pelo emagrecimento rápido, até em quem está usando caneta também aparece, tá? Então, se necessário, vai se avaliar pedra na vesícula e vai ver se vai precisar operar ou não. Úlcera, feridinha no estômago, no intestino, porque está inflamado, daí a gente vai precisar usar medicação para tratar, e em alguns casos, necessidade de fazer uma nova cirurgia. Outras coisas muito comuns que todo mundo conhece: queda de cabelo, que costuma ser bem intensa entre o terceiro e o sexto mês. A gente usa suplementos, vitaminas para ajudar, mas vai acontecer com todo mundo e depois melhora. Prisão de ventre, diarreia, recuperação do peso perdido, que é uma das grandes preocupações, mas tudo isso é manejável, tá, gente? Todas essas situações, procura a equipe e a gente vai dar orientação. Com relação à gestação, mulheres que operam bariátrica e pretendem gestar, a gente tem lá no nosso site esse e-book com todas as informações sobre gestação. É só entrar no site do Com e abrir, tá muito bem feitinho, tá? Mas o ideal é que se espere de 1 ano e meio a 2 anos para se programar uma gestação, para o peso da paciente já estar estável, para ela estar com uma boa suplementação vitamínica. E durante a gestação a gente vai acompanhar mensalmente, fazer exames, fazer controle junto com o obstetra, para ter uma gestação o mais tranquila possível e não ter nenhum risco para o bebê. Na fase que a gente tem que evitar a gestação, os métodos anticoncepcionais mais seguros são DIU, anel vaginal, anticoncepcionais injetáveis. E se a pessoa quiser seguir usando pílula, né, porque a absorção da pílula oral é menor, daí tem que usar junto preservativo sempre, tá? Isso a gente também discute nos preparos pré-operatórios. Cirurgia plástica é outra coisa que o pessoal se afoba às vezes. Ah, eu tô com 8 meses de pós-operatório, eu já emagreci tudo que eu queria, eu vou marcar um plástico. Negativo, não é um bom momento. O corpo da pessoa precisa estar com peso estável, precisa estar muito bem nutricionalmente para ser submetido a uma cirurgia plástica. E isso vai acontecer também quando o peso já estiver estabilizado há bastante tempo. Então, mesma coisa que gestação, de 1 ano e meio a 2 anos, para daí pensar em plástica. Não é todo mundo que precisa. Cirurgia plástica é um plus, é uma coisa a mais, tá? Tem que ter muito bom senso, porque nem todos os resultados são tão bons quanto a gente gostaria. Então, tem que conversar com o cirurgião plástico. Não dá para fazer tudo de uma vez só. São cirurgias longas que desnutrem bastante. Então, sempre procurar fazer esse acompanhamento da plástica também com a equipe multidisciplinar, tá? Esse material eu deixo como sugestão de leitura. A ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade, ela tem uma série de e-books gratuitos para a população em geral, tá? E esses dois, eu participei da execução desses dois, um deles como coordenador até, que é o de pós-operatório. Eles estão muito ricos em informação, vocês vão ver que até algumas figurinhas que eu apresentei aqui eu tirei deles. É só entrar no site www.abeso.org.br e aonde diz e-books e baixar e fazer o download, tá? E o nosso endereço do Com, para quem não sabe ainda, o endereço dos consultórios, Avenida Ipiranga, 6690, no Centro Clínico da PUC, sala 801, no oitavo andar. Eu atendo na sala 309, eu e o Dr. Marcelo Tadai, que é o pneumo, tá? E ali estão os telefones para contato. E os do SUS são pacientes que têm que vir encaminhados via Secretaria da Saúde, vêm para o ambulatório, que é sempre nas sextas-feiras, lá no Com, e vai ser feito o preparo a partir daí, tá? Aqui é outra fotinho nossa da equipe ali na rua para mostrar que nós temos um time forte aí e sugerir para quem não nos segue ainda, seguir o Instagram do Com, @compucrs e o nosso site compucrs.com.br. Certo, gente? Era isso. Eu falo muito, me alonguei um pouquinho aqui, mas
É bastante informação que a gente precisa. Agora, Ah, quem verdade. quiser participar, quem quiser. Falou Oi, bem. bom Maravilhosa aula, como Falou dia. bem. sempre, né, doutora É? Jaqueline? Ai, obrigada, queridos. Bom dia. Bom Eu dia. Oi, bom gostaria, dia. mais Hum, uma vez, eu sempre gosto de falar um pouquinho no fim da reunião, porque foi fundamental para mim ouvir todos os, eu já digo, meus colegas de família que fizeram bariátrica antes de mim, porque realmente a gente precisa a todo momento estar relembrando, estar com todo o conceito em cima, ajuda muito a gente saber a experiência dos outros, porque em cada etapa que a gente passa depois do pós-operatório, a gente às vezes fica assim, será que isso está normal? Será que isso não está normal? Ter um pouquinho da visão do que pode acontecer, mesmo que a gente saiba que para cada pessoa é diferente, né? A gente ter essa visão, essa percepção de que certas coisas estão dentro do normal. Isso é muito bacana. Em relação às reuniões, de vez em quando eu pego até as gravadas e dou uma repassada, e é legal exatamente isso. Tu tem o conteúdo como um todo, mas a visão de cada profissional, de acordo com a sua especialidade, dá um toque a mais em como o conteúdo é tratado. E isso é muito bacana, porque de repente tu fica com uma dúvida vendo uma reunião, aí tu assiste a outra com a visão do outro profissional, da outra especialidade médica, e automaticamente tu consegue corrigir aquela dúvida. Então, é um processo longo, é um processo que exige muito da gente, mas eu acho que a imagem ali do com a porta aberta é o mais legal de todos em termos de imagem, porque o apoio que a gente tem de todos e de cada um dos profissionais que estão lá dentro nos ajudam muito a fazer o que a gente tem que fazer, a nossa parte, a entender cada passo que a gente tem que fazer da nossa parte. Eu sou literalmente outra pessoa. Eu sou uma outra pessoa, eu tô uma pessoa com qualidade de vida que eu não achava nos últimos 20 anos que eu fiquei obesa e exagerado que eu pudesse voltar. Ontem à noite eu estava com a minha filha, com meu genro, com meu marido andando de patins, andando de skate. Eu estou andando de patins, andando de skate, que era uma coisa que eu não fazia há mais de 30 anos. Então, assim, é espetacular poder ter a vida da gente de volta, que foi tomada da gente, e como diz assim o conceito entender, nós temos uma doença, ela nos privou de tanta coisa, e as ações que a gente precisa tomar, ai gente, não beber álcool, por favor, álcool não faz bem para ninguém, para nós bariátricos mais ainda. Então, se a gente não consegue se convencer que a gente, abrindo mão disso, a gente vai ter uma vida muito melhor, é importante, acho que às vezes a gente repensar isso, olhar para o passado, quando a gente era jovem e não fazia, vamos dizer assim, quando eu era jovem eu não bebia, e aí eu me divertia muito, eu era magra, eu fazia as coisas, e aí de repente num ponto da vida a doença bateu, aí tu, eu bebi, agora tá, vou ter que parar de beber. Eu ouvi pessoas dizendo assim, eu não quero fazer bariátrica, porque, imagina, nunca mais botar um gole de álcool na boca. Tá, eu hoje, eu não bebo, eu não bebia, gente, eu não era alcoólatra, mas assim, socialmente, no churrasco, que nem eu brinco, eu gostava de tomar uma cerveja enquanto eu estava preparando um almoço. Depois eu nem bebia, eu não gosto de beber, não gostava de beber enquanto eu estava comendo. Hoje eu não sinto falta nenhuma. Mas o que eu ganho, o ganho que eu tenho de das atividades físicas que eu consigo fazer, as dores que eu não tenho mais, o equilíbrio que eu retomei, ou uma coisa que eu sentia, eu tenho escada na minha casa. Para subir e descer a escada, eu já estava num ponto que eu não conseguia sentar agarrada no corrimão, porque eu desequilibrava, eu sentia assim, sempre parecia que eu ia cair. Hoje eu subo e desço a escada troteando, assim, correndo, que nem uma criança que sobe e desce a escada. Então, assim, isso é um ganho que eu acho que não existe daqueles hábitos, daqueles péssimos hábitos que a gente manteve durante o processo em que a gente engordou e ficou acima do peso, o ganho que a gente tem em relação a isso é tão fácil a gente tirar essas coisas ruins da vida da gente. Eu acho que isso, assim, é fundamental. Eu ouvi depoimentos de pessoas que fizeram a cirurgia há mais tempo sobre cuidar com o reengorde, de que a gente pode voltar, vai ter fome, tu vai de repente recair. Então,
É por isso que eu tô aqui. Todo mês eu tô aqui. Se eventualmente acontece alguma coisa que eu não tô, eu fico muito mal. Eu vou lá, assisto as gravações de novo, mas eu gosto de participar delas exatamente por isso, para ter essa consciência permanente e trabalhar isso muito bem em mim. E aí eu vejo exatamente isso. Eu só ganhei. E aí a cada mês eu faço questão de agradecer sempre o Dr. Cláudio, esse grupo maravilhoso que o senhor fez com esses profissionais maravilhosos que nos dão todo esse apoio, que nos ensinam a nos cuidarmos. Isso daqui é uma coisa assim que é o resto da minha vida eu vou estar aqui agradecendo a vocês, porque é maravilhoso que vocês nos ajudam a fazer. Eu sou realmente outra pessoa. Muito obrigada por me permitir voltar a ser uma Cláudia viva, feliz, ativa e tá me sentindo desse jeito. É um beijo no coração de vocês que eu desejo a todo momento. Muito obrigada Obrigado, mesmo. Cláudio. Obrigado mesmo. Acho que da tua fala dá para resgatar algumas coisas que eu estava ouvindo aqui e refletindo. Primeiro, tu disse uma coisa muito importante. Tu voltou a ser o que tu era ou o que tu gostaria de ser. Segundo, tu voltou a ter o controle da tua vida. Terceiro, tu fez trocas. Tu abriu mão de coisas, mas as trocas que tu fez, tu teve um ganho muito maior. Tá? E o último item, que é a visão de futuro, sempre a gente tem que ter, na medida em que a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, tem controle, e tu vem aqui seguidamente participar dessas reuniões como buscando aquela coisa de continuar fazendo do jeito que tu entendeu certo e que está funcionando, é que nem os AA, né? O AA a gente não deixa de ir na reunião, porque a gente não deixa de ser obeso. A gente vai lá buscar recursos, buscar falas, buscar orientações até para continuar no controle do processo. Então, isso é uma parte importante. Participar, participar, e nem que sejam as gravadas, nem que sejam as coisas que não são online como a gente faz regularmente. Então, isso é importante. É tu te manter ligada ao processo. E o processo é tudo isso. É a multidisciplinar, é os controles regulares, é as consultas anuais depois de um certo tempo, é assistir às reuniões de vez em quando. Isso é o processo que nós oferecemos para os pacientes no sentido de eles se manterem controlados, se manterem numa vida boa e não voltar para trás, né? Que nem a doutora Jaqueline salientou o mandamento aquele vermelho horroroso que é voltar para trás, né? Não se volta para trás. A vida é boa no que se conseguiu, segue adiante no que está fazendo, né? Não, e assim, né, Motim, depois eu quero que a Ali fale um pouquinho também. E mesmo quando acontece de, poxa vida, eu me perdi, eu fiquei um tempo, eu tive intercorrências, não eu perdi o meu plano de saúde, não consegui fazer as consultas como eu gostaria, bababá. A gente está sempre aberto para receber, mesmo que tu volte 7, 8, 10 anos depois, né? Então, acontece, gente, é humano acontecer esse tipo de falha, mas não tem que chegar e se entregar e dizer assim: ah, não, então agora eu tenho vergonha, eu não vou voltar lá com o pessoal porque eles vão me xingar. Se alguém te xingar, manda me avisar, porque eu vou atrás e xingo quem xingou, né? Porque a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para entender o que que aconteceu e oferecer formas de a pessoa O controle de voltar, entrar para obesidade os eixos. não tá ligado à xingação. Não, é. Eu vou te dizer que a gente já xingou muito, mas a gente também está aprendendo, né? A gente também está evoluindo. Na época que a gente começou, tinha a visão do politicamente correto era um pouco diferente, né? Não, Então, e assim, muita coisa a a gente nossa, aprendeu e mudou a nossa nesse máxima, a intervalo. nossa regra, a regra de ouro é acolhimento. Acolhimento, isso aí. E por isso que eu queria que a Alessandra falasse um pouquinho, porque eu acho que uma das coisas que mais pega no pós-operatório é o pessoal esquecer um pouco do controle emocional, que é uma coisa muito importante. Sem dúvida, né, Jaque? Eu acho que tu falaste durante toda a tua aula a importância do todo, né? O quanto que a figura, né, do Dr. Motim, do cirurgião, é fundamental, né? É a porta de entrada, né, Dr. Motim? Mas todos os profissionais precisam estar junto com o paciente e o paciente precisa entender que é um todo, é um cuidado com várias especialidades, né? Isso que vai fornecer o sucesso no pós-operatório, né? No sucesso a longo prazo.
Esse é o ponto. E isso que tu trouxeste também, né, já que assim, de que ah, se eu reganhei 10 quilos, 15 quilos, nosso papel jamais é julgar, né? Então, o quanto que a gente vai estar sempre disponível, abertos para fazer esse acolhimento, para dar essa continuidade do acompanhamento. E é isso, é acolhimento, acho que essa é a palavra, né? Parabéns, é isso aí, Alessandra. E lembrar a quem precisar, a Alessandra está sempre disponível, é só marcar pelos nossos telefones. O 99821726 é um WhatsApp para marcação e para contato, qualquer contato que precisar fazer, que é mais direto, não aquele do Fale Conosco, é o WhatsApp mesmo, 99821726. Júlia, tu tá aí escondidinho olhando? Oi, Júlia. E aí, o que tu conta de novidade? Oi, Matim. Tô viva, saí do hospital. Andei passando por um perrengue agora em janeiro, tive apendicite. Eu Ah, sei, eu sei. Eu Tive acompanhei o caso. apendicite, assim, lhe mandei mensagem, inclusive, lhe incomodei. Tive apendicite início de janeiro, dia 4 de janeiro, operei dia 5 e depois dia 20 eu internei com complicação. ai, Passei oito, tadinha. passei 8 dias internada, teve uma Júlia coleção, teve um tive que abscesso sair, pós-apendicite. né? Aí agora eu tô bem, tô me recuperando, né? Isso é para dizer que qualquer cirurgia pode dar complicação até a apendicectomia. Não, é que, na Sim, verdade, eu fiz bariátrica faz 9 meses, Aham. vesícula faz 5 e apendicite faz um. Gente, Júlia, a rainha da faca. Eu Eu acho digo, que tu tá olha, não tem viciadinha em mais órgão para anestesia. tirar, né? Já tô tudo certo. Tá viciada em anestesia essa daí. Sim, e em lembrar 8 meses passei por 3 cirurgias diferentes, mas isso aí que aconteceu com a Júlia, para lembrar que o paciente bariátrico continua normal de outras coisas, né? Ele Tem continua outras tendo todas coisas. as coisas É. que os outros têm, né? sim. Eu Então, digo, não, eu me surpreendi, né? Porque eu digo, bah, agora que eu tô saudável, que eu tô comendo bem, tive apendicite. Eu digo, que isso? mas é que apendicite pode dar em qualquer um, né? Júlia, Lembra-se que pode dar em qualquer um, né? não Eu querendo passei ser um perrenguezinho pessimista, agora em Júlia. janeiro, mas. Não querendo ser pessimista, mas os cabelos vão cair um monte de novo De agora, novo, tá? eu já tô sentindo, Entra na, eles já entra estão. na fase que melhora um pouquinho, daí depois uma infecção, um monte de antibiótico, lá se 5 vai os tipos de cabelos todos de antibióticos. novo. Tomei 5 antibióticos diferentes em janeiro. Sim, imagina. Sim. Tanto que agora que eu tô me recuperando, assim. Tanto que agora que Uhum, eu tô. Semana passada que eu comecei a voltar pra academia, que eu claro. comecei a comer melhor. Porque eu digo assim, ó, eu faria 10 bariátricas, eu faria 10 vesículas, mas não passaria por outra apendicite de novo. Cirurgia de urgência é um problema, Ah, né? Nunca é planejada, né? Agora, eu te me. garanto que ter feito apendicite já com o resultado da bariátrica colocado, que é mais magrinha, mais saudável, te deu condições de sobreviver muito melhor que te daria se tivesse apendicite ou Ah, com obesidade nenhuma. certeza. Não, acho que com certeza, sim. Não, muito melhor, assim. Eu tive uma. Da cirurgia inicial, eu tive uma boa recuperação, né? Mas o meu problema foi que o antibiótico acho que pós-operatório não fez efeito. Eu já tive um problema com esse tipo de antibiótico uma outra vez que eu internei por pneumonia antes de fazer a bariátrica. Na real, foi essa internação de pneumonia que me fez decidir fazer a bariátrica. Porque eu internei uma vez com pneumonia, que não era para ter sido tão grave, possivelmente foi por causa da obesidade, dos problemas de saúde, ela evoluiu para uma coisa mais grave e eu tive que internar 10 dias. E aí foi quando eu tive alta que eu decidi. Daí eu comecei tratamento psicológico com a psicóloga, não foi com a Lê, porque na época eu não estava no com, né? E aí eu decidi por fazer a cirurgia bariátrica para cuidar da minha saúde. Muito bem. Mas fora Bem, da Julia. cirurgia bariátrica, não. Sobrevivente. Agora tu é sobrevivente já. Highlander. Não, mas eu da bariátrica, assim, absolutamente não tenho do que me queixar, né? Assim, a única complicação que eu tive foi retirar a vesícula, que eu tirei com 4 meses e meio, mas isso é uma coisa que eu já sabia que poderia acontecer, né? E no início ali uma questão de vômitos, entalos, até me adaptar à alimentação sólida. Mas assim, foi uma semana, depois de uma semana que eu comecei a comer comida sólida de novo, nunca mais tive entalo, não tenho nada, não tenho mal-estar, não tenho enjoo. Com errado,
que de vez em quando acontece, na correria, às vezes, do dia a dia acontece. Aí sim, eu tenho dumping, hipoglicemia, mas assim, nada que a gente não consiga lidar. Mas no geral, nós estamos no Parabéns. Proteína. iogurte com whey, com frutas. Então a gente está conseguindo lidar bem isso. Tem tentado fazer as marmitas em casa, isso ajuda bastante a comer certinho. Comida natural, comida normal. Isso é Comida normal. Comida de verdade. comida de verdade. Assim, a gente sempre tenta, às vezes não consegue, mas aí Não, também a gente mas tenta comprar marmitas mais caseiras, isso faz parte para todo mundo, né? Não, né? não, não, Então, não assim, a vamos gente dizer que tenta a aqui a maior gente tem parte. horta dentro do apartamento, porque não tem, né? Não, não tem. Não, ainda mais agora eu comecei a fazer faculdade de noite, então eu trabalho o dia inteiro, vou para Imagina. academia, tenho duas filhas pequenas e ainda faço, então, ainda inventei uma faculdade à noite, como se não tivesse nada para fazer. Bota energia nisso, Júlia. Ah, Gente, você mais passou agora, alguém? agora estou fazendo faculdade de enfermagem, então, olha. Ai, que bacana, Júlia. Tem muito tempo Oba! dentro de um hospital. Quem sabe vai ser nossa futura colega lá no Com, hein? Quem sabe. Alguém mais quer dar uma opinião ou falar alguma coisa? Gente, nós já estouramos o nosso horário aqui, mas sempre tem um Eu, espacinho. eu gostaria de falar, fiz há pouco tempo a cirurgia, né? Mas eu tô muito feliz porque eu tô comendo tudo certinho, não tô entalando, eu não nem sei o que é isso, não sei nada disso. Tô comendo o que disseram para comer e assim, eu faço à risca o que estão fazendo. Só teve um dia que eu faço uma marmitinha tipo de 200 ml até menos, né? Eu vi que eu preciso comer menos que 200, porque com 200 eu me senti muito mal, assim, eu achei que estava muito. E aí eu até falei com a nutricionista, ela disse, ó, come menos, e eu como 100 gramas, tá? Eu tô super bem, sem fome, eu não sei, eu não, como se eu não tivesse nem feito a cirurgia. Eu tô bem feliz mesmo. Maravilha, Cristiane. Tu tá no começo. A Júlia Tô já no está no meio do comecinho. caminho, a Cláudia está já mais adiante, e são histórias que vão fazer a vida de vocês. E isso é É. curioso, né, Cristiane? Porque quem olha assim, meu Deus, 100 gramas de comida é um pires, né? É uma porção muito pequena. E a Mas gente eu tô pensa super assim, meu Deus, vai satisfeita. morrer de fome, socorro, que tortura. É para ver o Nada. quanto a gente come muito mais por prazer do que por necessidade, né? Sem Se Uhum, dúvida. todo mundo comesse só aquilo que é o suficiente para o nosso corpo se manter ativo e tudo mais, ninguém ia engordar. Mas é que uhum, comer é uma delícia, né? É uma coisa que a gente faz, é ritual, é festa, é reunião de família, almoço de sábado, almoço de domingo e assim vai. Mas é interessante porque quem olha de fora às vezes acha, meu Deus, a Cristiane vai passar mal, ela vai sim, as desmaiar, tá pessoas comendo tão acham. pouco, É. né? E a Mas, minha mãe, ela emagreceu 4 quilos, vocês acreditam? eu acredito E sim. ela tá na E, mesma vibe, né? Sim, e sim. Maravilha. A doutor gente, Motim, doutora Jane. o doutor Motinho, a gente tem que começar a cobrar um percentual das outras pessoas da família que a gente está emagrecendo por tabela, né? Quem É. sabe ali pelo menos uns 10%, sei lá, né? Isso que ocorre, E que a mudança familiar é outro fenômeno muito muito frequente. legal. A mudança E familiar do, é um fenômeno, é básico. Muda marido, muda filhos, muda mulher, e tu vai ver que uma pessoa é uma bariátrica, ela muda e muda o ambiente. Isso é maravilhoso. e doutor Motim, sabe algo que a Cristiane trouxe que eu costumo sempre passar para os pacientes, que dificilmente vai dar errado. Quer dizer, se o paciente seguir todas as orientações, né? A Nutri te deu toda uma dieta no pós-operatório, se seguir aquilo ali à risca, não tem como dar Hum, errado. Ou Não tem. seja, o paciente tem que se esforçar para dar errado, né? Porque seguir as orientações não tem como dar errado. Uhum. É É verdade. isso Eu aí. falo uma coisa, justamente disso, assim, do fazer certinho. Aí eu ia nas consultas e a Nutri, não, mas é porque tu tá fazendo certinho. Mas, gente, assim, ó, tu chegou ao ponto de se dedicar a fazer uma cirurgia, que nem a Júlia falando. Passou por várias, inclusive, né? Eu dei sorte, eu não precisei fazer vesícula, ficou tudo legal, não tive pedrinhas nem nada. Mas, assim, tu, tu, tu te condiciona a fazer essa cirurgia, que ela é séria, ela é grave. Tu não tá tirando unha encravada. O mínimo que tu pode fazer é fazer a tua parte bem certinho, para que realmente tudo dê certo. Tá na mão da gente um volume enorme de ações.
É o mínimo que a gente pode fazer, é fazê-las bem direitinho. E, Cris, uma coisa para ti. Eu continuo comendo bem pouquinho também. Eu comprei uns vidrinhos para fazer as marmitinhas, eles são bem pequenininhos, assim, e eu levo para o trabalho, todo mundo fica naquela assim, "Mas tu come só isso?" E tem dias que, de repente, assim, se eu levo iogurte, eu faço um lanchinho no meio da manhã, eu vou alternando e outras, isso eu observei, eu me sinto bem melhor quando eu continuo mantendo aqueles lanchinhos bem regulares, cuido muito do horário, eu continuo pesando a minha comida. Eu vou fechar 1 ano e 2 meses de cirurgia agora, dia 7. Eu continuo pesando a minha comida. Eu monto as marmitinhas, tudo pesadinho, tudo ajeitadinho para ter as quantidades certinhas. E aí, assim, quando de repente, eu atraso um pouquinho o lanche em relação à hora do meu intervalo e eu tenho que sair na hora do meu intervalo certinho. Quando eu saio ali, eu pego e não tô com tanta disposição. Eu não consigo comer nem aquele pratinho pequenininho. Aqui que eu tava brincando com vocês, não dá para ver muito bem. Tô andando de patins, ó. Ah, que legal. Que legal. Coisa boa. Exatamente aquelas coisas que eu falei da gente ter essa liberdade de ser a gente de novo, com uma qualidade de vida fundamental. E outra coisa importante, a gente tem, as pessoas às vezes ficam assim, mas como é que só isso? Vai passar fome, come mais um pouquinho. Gente, força de vontade nesse não é o meu necessário, é o meu suficiente. Eu penso nisso, às vezes, pensar que eu comia aquele X-calota inteiro. Nem me fala. X da Aí Nova tu compara Brécia. com esse vidrinho que a gente come hoje desse tamanho. É inacreditável eu pensar assim, a tortura que a gente fazia com o estômago da gente, o coitadinho lá, assim, ó, o quê? Para. E agora realmente a gente vem. Ah, e E outra coisa que eu ia falar, comentar. Só uma sugestão, porque foi uma coisa muito legal. De repente, vocês mais novos não passaram isso. Ano passado, o encontro do Com foi os 25 anos e a gente foi presencial. Foi maravilhoso, foi Foi. muito legal. Sugestão que o de março, já que é aniversário, mesmo que não seja uma data considerada é, brilhante, como bodas de prata ou bodas de ouro, ou coisa assim. Eu sei que é difícil para vocês daqui a pouco organizar presencial, mas o encontro de março presencial seria muito bacana, reunir o povo de novo. Foi tão bonito todos juntos lá, né? Eu acho bacana. De repente, é só uma sugestão, se for possível. Eu sei que já ficou meio em cima da hora, mas sugestão para as meninas organizar o encontro presencial lá, Eu vou te para a gente dizer se Olha, ver. que eu olha sou só, super fã, Cláudia. Acho que para março é difícil, mas de repente, mais para o meio do ano, eu acho que a gente deveria sim. Claro, né? Para ter um encontro presencial, a gente precisa que muita gente vá e participe para poder ser uma coisa válida, mas é muito interessante, mas sim. Eu olha, acho que olha, muita gente tem Acho vontade. que pode ficar na pauta aí para a gente, durante o ano, tentar fazer uma das nossas reuniões presencial. olha só o que a Cristiane Torres disse. Eu já vou para 19 anos de bariátrica. Tive reganho de peso e estou aqui para voltar a reorganizar e voltar às consultas. excelente. Ó, Fala, que bom que tu Cristiane. viesse na É isso reunião aí. hoje, É Cris. isso aí. Estamos contigo. Vamos te ajudar. Tá? Com certeza. Vamos Vamos recuperar, encerrar então, vamos recuperar pessoal. as coisas. Parabéns a todos A aí. reunião foi Vamos lá. excelente, como sempre. Muito obrigada pelas meninas participando aí, A participação foi melhor que ainda. fizeram cirurgia. Isso nos ajuda demais. Adoro a presença de operados junto, né? E vamos torcer para que as próximas aí cada vez a gente tenha mais público e sigam divulgando também. E a ideia ficou na pauta aí, Cláudia. Vamos tentar ver se a gente faz. Pelo menos durante o ano aí, uma reuniãozinha que seja presencial, acho que vai ser super válido. Vai ser super válido. Perfeito. Tá? Ótimo. Abraço a todos. Ótimo. Abraço a todos. Obrigada. Tchau, Beijão, tchau. pessoal. Obrigada pela participação. Obrigado, Valeu, tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau. Tchau.